Olá, amigos, olá, amigas, muito bom dia. Eu sou Nelson Leite e o assunto de hoje é: com criatividade, análise e propósito, as empresas crescem e crescem muito. Inicio a nossa conversa apresentando uma pesquisa recentemente feita pela McKinsey, com empresas do mundo todo, com mais de 800 executivos, e essas empresas foram escolhidas porque elas priorizam recursos e investimentos que ajudam a acelerar o crescimento. E o que foi que ela encontrou? Ela encontrou o seguinte, que as empresas que integram criatividade, análise e propósito estão entregando pelo menos o dobro de crescimento dos seus concorrentes. Acontece que isso não é recente. Por exemplo, de 2018 a 2019, as empresas que utilizaram apenas um dos recursos, seja criatividade, análise ou propósito, elas tiveram uma taxa média de crescimento de mais de 6%. E quando elas adicionam um segundo componente, essas taxas sobem para mais de 7%. A conclusão, então, que se chegou é que a criatividade, análise e propósito, eles se reforçam mutuamente. Por exemplo, antes da pandemia, em 2018 e 2019, as empresas que empregaram o Triple Play completo, as suas taxas de crescimento subiram para mais de 12%. E isso era o dobro do crescimento dos seus concorrentes. Porém, agora, durante a pandemia, o resultado dessas empresas, segundo a McKinsey, foram ainda melhores, quando o impacto do uso dos três elementos combinados, criatividade, análise e propósito, chamado Triple Play, eles aumentaram as taxas de crescimento em 2,7 vezes, isto é, quase 300%. E a pergunta é, como conseguiram isso? Bem, vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles, sobre criatividade, análise e propósito. Porém, em primeiro lugar, nós devemos entender que os elementos do Triple Play são críticos e nem sempre serão aceitos, pois sinalizam mudanças, abandono às zonas de conforto, eventuais perdas de status, prestígio, poder. Eles podem assustar e assustam. Porém, esses três elementos não são uma teoria de mentes ociosas. Por exemplo, um deles, a criatividade, está em linha com a ideia seminal de Joseph Schumpeter, a chamada destruição criativa, que, como sabemos, se apoia em três fundamentos. Só para nos lembrarmos, quais são? O primeiro é o seguinte: a inovação e a difusão do conhecimento sempre estarão no centro do processo de crescimento de uma empresa, de uma economia ou até mesmo de um país. Segundo fundamento, os inovadores são, sim, motivados pela possibilidade de monopólio lucrativo, especialmente em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, e as patentes serão garantidoras do retorno dos seus investimentos. Terceiro fundamento, a inovação é quase sempre uma ameaça aos grupos, às regras, à cultura já estabelecida que lutarão para barrá-la. Por quê? Porque o crescimento baseado na inovação é quase sempre disruptivo. Então, como sabemos, e muitas vezes vemos, apesar do discurso politicamente correto a favor da inovação, muitas vezes a inovação boa é a dos outros. Em outras palavras, meus amigos, minhas amigas, a vida do inovador não é nada fácil, mesmo quando reconhecemos ser a inovação a única maneira de garantir o crescimento sustentável a médio e longo prazo da economia, das empresas e do bem-estar social. E a inovação, nós sabemos, ela só existe com a criatividade.
A criatividade é o combustível da inovação. Mas, por vezes, e não são raras essas vezes, é contra a criatividade que a resistência se apresenta de maneira velada ou até mesmo aberta. Talvez porque associem a criatividade a uma certa indisciplina, especialmente aquelas estruturas hierárquicas do tipo manda-obediência, elas têm baixíssima tolerância à criatividade, elas tendem a aceitá-la muito pouco. Então, vem a pergunta: como produzir nessas estruturas ideias novas e únicas sem utilizar a criatividade? Não existe, não é possível. A criatividade, nós sabemos, é uma luz na escuridão quando muitas vezes estamos frente a um problema ou até mesmo a uma bela oportunidade. A criatividade nos faz pensar e sonhar grande, abrindo espaço para novas ideias e abordagens diferenciadas, visando, claro, encantar, satisfazer os clientes que buscamos ou que já temos. Então, por que temê-la se a inovação, que é a execução da criatividade, é a sua implementação que lhe dá concretude? Se para isso a inovação exige o quê? Para oferecer essa concretude, para dar essa execução, ela exige disciplina. Se a criatividade tem uma certa tendência à indisciplina, a inovação não. Senão, ela não consegue se realizar. Agora, essa disciplina, a verdade verdadeira é que ela só ocorre quando, numa empresa, quando de fato o cliente que temos ou que buscamos, que perseguimos, estiver à frente e no centro das soluções que pretendemos. Senão, a coisa realmente não vai acontecer. E a pergunta é: o que tem a ver a análise de dados com a criatividade? O que tem? Bem, a verdade verdadeira é que a fusão da análise de dados com criatividade já ocorria antes da pandemia. Na verdade, foi a última revolução em marketing. Porém, essa fusão, ela se acelerou na Covid, nesta crise, quando as empresas, ao adotarem ou ampliarem o seu e-commerce, descobriram muitos e novos mercados digitais enquanto a pandemia se alastrava. E por que isso aconteceu? Porque as empresas começaram a analisar seus indicadores de saúde financeira e comercial no detalhe, e não de maneira genérica, geral, como faziam, mas de maneira específica, segmentando e ressegmentando o caixa, a receita bruta, o EBITDA, a sua lista de clientes, seu lucro líquido, seu tamanho médio do pedido, a inadimplência, o share, a qualidade da relação dos canais de vendas virtuais e físicos e assim por diante. E fazendo tudo isso com muito maior frequência e até mesmo em tempo real. Então, como vemos, não é tão nova a fusão de criatividade com análise de dados. Então, o que há de novo? Hoje, o que há de novo nas empresas que se destacaram no seu crescimento, como apontei no início da nossa conversa, foi o acréscimo do fator propósito. Então, além da criatividade e da análise, então, integraram o fator propósito, isto é, a declaração pela empresa de um objetivo maior que vai além de efetuar a próxima transação. É claro que, para alguns, acrescentar propósito parece ser uma diversão, uma brincadeira, uma conversa fiada, uma coisa de mentes ociosas, mas não é não. O propósito deve ser intrínseco à imagem e ao posicionamento da marca ou da empresa, sob o risco, caso não seja,
de a empresa ter perdas significativas em seus ativos. Então, o propósito não é um sonho, não é uma fantasia. Na verdade, o propósito atua como uma estrela guia para a direção tomar decisões cruciais que possam moldar o crescimento da empresa no médio ou no longo prazo. Mas, na prática, o que é o propósito? Bem, o propósito pode ser algo sobre lazer socioeducativo, pode ser compreensão e convivência com diversidades de cultura, sexo, raça, opção política, ou até mesmo cuidar melhor do próximo. O propósito pode ser uma inspiração para as pessoas saírem da sua zona de conforto, bem na linha do para ser feliz tem que ser rebelde. Ou ainda, o propósito pode ser ajudar a salvar o ambiente, a natureza, o bem-estar. Pode ser desenvolver a comunidade onde a empresa está inserida e assim por diante. Enfim, meus amigos e minhas amigas, há uma enorme e rica variedade de propósitos. E na medida em que a empresa compreende o poder do propósito, o propósito vai se inserindo na cultura e se torna facilmente reconhecível pelos clientes, pelo mercado, consumidores, distribuidores e concorrentes, pelos funcionários e outros stakeholders. Então, meus amigos, minhas amigas, vincular o propósito à criatividade e à análise de dados ajuda sim as empresas a reconhecerem as oportunidades que terão maior repercussão entre os clientes e assim terem um crescimento bem acima dos seus concorrentes. Meus amigos, minhas amigas, era esse o assunto. Obrigado pela atenção. Até a próxima.